Hoje a nossa questão é sobre regência verbal, que é um acordo que a gente faz, uma adequação entre o verbo e o complemento que um verbo precisa ter. A banca escolhida é a banca Objetiva Concursos, numa das questões que ela elaborou para um dos concursos do ano de 2024. E aí, a questão é a seguinte: em relação à regência de certos verbos, assinalar a alternativa correta. Faça aquele nosso combinado, pause a sua tela e, com o seu conhecimento prévio, marque a opção que você julga que seja a correta. Depois você aperta o play e volte comigo. Vai lá. Bom, então, o que acontece? Como eu disse a vocês, a regência é essa relação harmônica que um verbo e o seu complemento precisam ter. Então, vamos anotar uma coisinha aqui. Quando você pega um edital, na maioria das vezes aparece o nome regência nominal e o nome regência verbal, que é o tema dessa nossa questão de hoje. E aí, quando eu disse que a regência verbal é a adequação que existe entre o verbo e o seu complemento, é importante você saber que, oficialmente, alguns verbos não têm o seu sentido pleno. Eles precisam de algo para complementá-lo. E, às vezes, tem certos termos que completam o sentido de uma frase, mas não são complementos de um verbo. Quando eu digo, por exemplo, que a Mariana ficou, eu não posso parar a frase por aí. Mas ao dizer que ela ficou preocupada, eu completei o sentido. Só que preocupada não completa o verbo. Preocupada é uma característica da Mariana. Na tela, anotemos o seguinte: quando uma questão fala de complemento verbal, ela está falando de objeto direto e de objeto indireto. Então, o chamado complemento verbal é o que a gente aprende com o nome de objeto. Ele completa o verbo. Outros termos podem completar o sentido. Por isso, anotando, regência verbal é também chamada de transitividade. Um dia você estudou o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, ou ainda é chamada de predicação verbal. Então, regência verbal, transitividade verbal e predicação verbal representam a mesma coisa. Vamos na tela. Dessas 4 coisas que estão aí, quando eu digo que todos chegaram, eu poderia até parar a frase por aqui. Olha, gente, todos chegaram. Aí você vai perguntar, mas chegaram onde? Chegaram quando? Chegaram como? Está faltando uma complementação de sentido. E aí, vamos lá, na tela. Isso aqui vai mostrar o lugar da chegada. Então, esse no destino é um adjunto adverbial de lugar. Os adjuntos adverbiais completam sentido, mas não são complementos verbais. Tá? Então, quando eu tenho um verbo que é complementado por um adjunto adverbial, ele é chamado de verbo intransitivo. Vamos anotar? Olha só. Então, além da questão da predicação, a gente pode colocar o seguinte, ó. Se um adjunto adverbial completa o sentido de um verbo, este, quer dizer, o verbo, é chamado de verbo intransitivo. Porque o verbo, para ser transitivo direto, ele tem que ter um objeto direto. Para ele ser transitivo indireto, ele tem que ter um objeto indireto. Para ele não ter nenhum desses dois, ele então é um verbo intransitivo. Ok? Bom, e aí na letra A, você vai ver que nós temos o verbo chegar. Se você marcou a letra A como correta, você errou. Porque a letra A tem uma questão do coloquialismo. Anote. 2 dos verbos clássicos de regência
Um deles é o verbo chegar, outro é o verbo ir. São dois verbos que são verbos diferentes, mas que têm regências semelhantes. Eles são verbos intransitivos. Eu posso parar a frase com eles. Por exemplo, todos os alunos já chegaram, ponto. Eu pensei bastante, mas eu não vou, ponto, do verbo ir. Agora, se você tem um complemento, anota aí. Esse complemento vai ser um adjunto adverbial de lugar. Você vai chegar de algum lugar, você vai a algum lugar. Enfim, tem que ter um adjunto adverbial de lugar. E aí é que está o problema da questão. Vamos anotar. Pela norma culta gramatical, que é diferente muitas vezes, do que nós falamos ou do que nós comentamos, o verbo chegar e o verbo ir, eles têm esse adjunto adverbial com a preposição. Então, você não pode chegar em algum lugar. Você não pode ir em algum lugar. Embora, no dia a dia, você fale assim, olha, ontem, quando eu cheguei no trabalho, hoje à tarde eu vou no shopping. Você chega no trabalho, você vai no shopping, você vai na casa da sua mãe, você chega em casa. Então, a preposição em é uso coloquial. A preposição a é uso culto. Vamos anotar. Então, eu devo dizer assim, ontem cheguei ao trabalho e não no trabalho. Ontem cheguei à escola e não na escola. E fui, do verbo ir, direto ao banheiro. Eu estava com dor de barriga e não no banheiro. Ou eu fui direto à cantina, porque eu estava com fome, e não na cantina. Então eu cheguei ao trabalho, eu cheguei à escola, eu fui ao banheiro, eu fui à cantina. Na linguagem coloquial, você iria no banheiro, você iria na escola, você chegaria no banheiro, chegaria na escola, você iria na cantina e ninguém iria te recriminar. Mas eu fiz uma outra coisa. Repare, eu coloquei aqui um complemento adverbial masculino, trabalho e banheiro, e um feminino, escola e cantina, para poder falar da crase. A crase ela tem a ver com regência. E vou só te lembrar, sempre que eu for crasear um A, esse A craseado vai estar antes de uma palavra feminina. E o correspondente masculino tem que ser ao, igual está aí. Ó. Quando eu falo de chegar ao trabalho, é por isso que a escola tem crase. Ao banheiro, é por isso que a cantina tem crase. E na letra A gente teria que colocar assim, ó, todos chegaram ao destino que pretendiam. Ok? Então, isso aí seria a primeira informação. Segunda coisa que você pode, às vezes, errar numa prova, tem a ver com a seguinte observação. Vamos anotar. Existe verbo transitivo direto, que pede o objeto direto. Existe verbo transitivo indireto, que pede o objeto indireto. Existe verbo transitivo direto e indireto, que pede um objeto de cada. Agora, atenção, anote aí. Um mesmo verbo não pode ter dois complementos iguais. Eu já te falei que complemento é objeto direto ou objeto indireto. Então, não tem verbo transitivo direto e direto. Ou não tem verbo transitivo indireto e indireto. Tem um de cada. Tá certo? Então, vamos anotar aí um exemplo. Quando eu digo que, por exemplo, avisei os alunos do dia da prova. Eu não sei se para você soa bem, mas quando eu falo avisei
o dia da prova aos alunos, acho que isso aqui soa melhor. Até porque você cresce assim. Quem avisa, avisa alguma coisa a alguém. A escola faz isso com a gente. Quem já tem esse esqueminha de fazer essa construção, quem dá alguma coisa a alguém. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Não é que seja errado, mas aí você encontra uma coisa desse tipo, você se perde. Porque você acha que pode ser de um jeito ou de outro, mas não. Vejam só. No primeiro exemplo estranho, né, aos nossos ouvidos, que eu coloquei, o que aconteceu? Eu coloquei os alunos, que começa com o artigo "o", então isso é só um objeto direto, e aqui embaixo eu coloquei o dia da prova, que também começa com o artigo "o", e é um objeto direto. Então, tanto faz na primeira frase quanto na segunda frase, eu coloquei um objeto direto. Agora vejam, no restante da frase, quando eu tenho do dia da prova, eu não tenho mais só o artigo "o". Ele está misturado com a preposição de. Então, esse é um objeto indireto. Aqui embaixo, ó, aos alunos, não tem só o artigo "os", ele tem a preposição "a". Então, isso é um objeto indireto. Isso quer dizer que nas duas frases que eu usei, houve um objeto direto e um objeto indireto, um de cada. Isso pode. Observem na tela que eu escrevi. O que não pode é ter dois iguais. Se eu digo avisei os alunos o dia da prova, estaria errado. Ou avisei aos alunos do dia da prova, estaria errado. Então, um de cada pode. Vamos lá na tela. Ao anoitecer, olha o verbo aqui, ó, comunicamos. Aí eu tenho os convidados, olha o artigo "os". Então, esses seus convidados é um objeto direto. Opa, do ocorrido. Não está só o artigo "o", tem a preposição de. Esse é um objeto indireto. Isso quer dizer que você acertou a questão se você marcou a letra B de bola. Nossa, pessoal, estava tão feio. Comunicamos os convidados o ocorrido. Não seria melhor dizer comunicamos o ocorrido aos convidados? Porque você aprendeu. Quem comunica, comunica alguma coisa a alguém. Poderia também. Não importa a ordem, desde que tenha um objeto direto e um objeto indireto. Provavelmente, alguns de vocês marcaram a letra C, que tem o verbo lembrar. Vou te lembrar uma coisa, vamos anotar aí. Quando existe o verbo lembrar, cujo antônimo é o verbo esquecer, ele é diferente do verbo lembrar-se. O sentido é igual. Só que esse verbo de baixo tem o pronome se. E o verbo esquecer-se, que também é igual a esquecer, só que de baixo tem um pronome se. Então, tem dois verbos comuns e dois verbos pronominais, tá certo? Então, eu tenho, por exemplo, o verbo queixar-se, que a gente usa o queixar. Eu tenho, por exemplo, o verbo casar-se, que a gente usa o casar. Eu tenho o formar-se, que a gente usa o formar. Então, há verbos que são pronominais e que aceitam a outra forma. E aí, anotando, a gramática tradicional, ela tem a seguinte recomendação. O verbo sem pronome, ele é transitivo direto. O verbo com pronome, ele é transitivo indireto. Isso quer dizer que quando você lembra ou quando você esquece, você lembra algo ou você esquece alguém. E quando você se lembra de algo, ou, por exemplo, você se esquece de alguém. Eu sempre me lembro de dar o seguinte exemplo. Houve um filme, que teve a parte 1, 2, 3 e 4, cujo título em língua portuguesa foi traduzido para Esqueceram de Mim. Na verdade, Esqueceram de Mim, que é a tradução, né, do filme que deveria chamar Sozinho em Casa, ele tem uma propriedade de regência coloquial, que a gente fala, olha, esqueceram de mim.
Nossa, lembrei tanto de você, eu lembro muito daquele dia. Eu não lembro daquele dia, eu não lembro de você, e eu não esqueci, e você não esqueceu de mim. Um pronome na linguagem oral não faz diferença, mas na linguagem escrita e faz sim. Anote aí. Eu devo dizer, por exemplo, o seguinte: não lembrei o nome do aluno. Ou não me lembrei do nome do aluno. Em termos de sentido, essas duas frases têm o mesmo sentido. No entanto, verbo lembrar, complemento, o nome. Olha, lembrar algo. Então, aqui é um verbo transitivo direto. Verbo lembrar-se. Professor, cadê o se? Espera aí. Eu me lembro. Tu te lembras. Ele se lembra. Nós nos lembramos. Então, o pronome muda de acordo com a pessoa. Então, veja só. Se existe o pronome, existe a preposição. A mesma coisa vale para o verbo esquecer. Esqueceram-se de mim. Ou esqueceram eu, não pode. Então, esqueceram-me. Imagina um filme, olha, eu fui assistir ao filme Esqueceram-me. Não combina. Tá? Então, voltando à letra C, saindo da escola, aqui é o verbo esquecer. Não poderia ter se dado. Esqueci as informações ditas na sala. Ou então, se sou eu me esqueci das transformações, ou das informações. E na letra D, olha só, ao orador de brilhante. Tem dois termos preposicionados. Eu chamei o orador de brilhante, como eu chamei o aluno de grosso, como eu chamei a menina de gostosa. Ah, não pode falar isso. Tá certo? Então, essa é uma amostrinha do conteúdo de regência. São muitos casos. Eu falei do verbo chegar, do verbo ir, esquecer e lembrar. Mas tem muitos outros. Se você quer estudar, se você está se preparando para uma prova, você vai acessar a minha página e você vai procurar lá um curso chamado Exercitando Português versão 2024, que é um curso que você vai encontrar 15 questões de regência com toda a teoria. O que é verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo de ligação, transitivo direto, transitivo indireto, o verbo chegar, o verbo ir, esquecer, lembrar, aspirar, assistir, preferir, todos os clássicos. Então, anote e você pode ou fazer só esse conteúdo de regência ou qualquer um dos temas que caem em prova. Então, anote aí, www.ricardoerce.com.br.